Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Você está aqui no Amor Sage. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. Esse é um vídeo meio relâmpago, não estava na minha programação, mas dado alguns eventos do dia de hoje, 9 de abril de 2021, se fez necessário da minha parte sentar e gravar esse vídeo para vocês. Já te peço para você fazer a inscrição do canal, essa é a coisa mais primordial, e se depois, ao final do vídeo, gostou do material, dar um joinha. Na verdade, isso que eu vou falar aqui, eu estava sob embargo de falar. Eu recebi algumas dessas decisões da hierarquia espiritual de Luz da Terra lá no finalzinho de março, por sinal ali encalhando perto do dia 20 de março, que é quando adentramos o segundo ano da transição planetária na superfície do planeta, porque como já falei aqui, teve um vídeo hoje que eu falei que a transição mesmo no nível intraterreno da Terra começou lá em 2012, mas para nós não importa muito o nível intraterreno, a gente vive na superfície e na superfície começou, 20 de março de 2020. Então assim, lá em 20 de março de 2021 eu recebi algumas dessas comunicações que vieram a se confirmar hoje e estava sob embargo de falar até que algumas dessas coisas começassem a ficar visíveis nos noticiários, no plano físico e de conhecimento geral da população. Talvez, se você está acompanhando as notícias hoje, você sabe do que eu estou me referindo. A morte do príncipe Philip da Inglaterra, tá? A parte da monarquia inglesa ou da monarquia real britânica. E a primeira coisa que eu quero mencionar aqui para vocês é que ele morreu no dia 9, tá? Aos 99 anos. E não acho que isso é uma coincidência, tá? Então nós temos aí 3 noves, né? 999. Tá? E assim, o que é o número 999? O 999, tá? Esse número 999 se refere a intervenções, tá? Como que eu posso colocar? Eu não queria falar interdimensionais, mas esse número 999, eu acho que a expressão mais... Assim, vamos colocar de outra maneira, de uma maneira que vai ficar mais fácil. Esse número 999 se refere a um conglomerado de hierarquias divinas, vamos colocar assim, tá? E são hierarquias divinas voláteis, são hierarquias divinas itinerantes, tá? Elas são um grande conglomerado e elas meio que passeiam por vários universos, tá bom? Só que elas atuam como se elas fossem uma instituição única. E por essa configuração dessas hierarquias divinas, elas não estão presas a um universo específico, elas não estão presas a um planeta específico, elas não estão presas, por exemplo, ao nível co-criador, onde você vai ter o trono dos anciãos, certo? Aí tem os Elohims e tudo isso. Elas têm um poder de evocar uma solenidade, tá? De evocar que interferências pertinentes aos processos evolutivos possam ser feitos, não importa em qual universo eles estejam acontecendo, principalmente quando planetas sagrados estão para graduar a sua terceira iniciação espiritual, quer dizer, pelo menos a espécie predominante do planeta está para graduar a sua terceira iniciação na senda da ascensão. Então, essas hierarquias, tá, do número 999, tá, entram em vigência, ou elas entram no páreo, ou elas entram no jogo, basicamente. E o que isso tem a ver com a nota de falecimento do príncipe Philip, tá? Porque entenda assim, gente, eu falei no último vídeo agora que acabou de terminar, eu tô gravando esse vídeo logo depois que esse vídeo acabou de terminar a sua live, que é um vídeo que eu falo Transição Planetária, parte 1, de que nós estamos passando por um processo onde a Terra está saindo de um período de grade curricular de experiências de uma era que nós denominaríamos uma era de trevas, que durou aí
26 mil anos. Estamos entrando num novo período ou grade curricular que vai ser o que vocês chamam de Era de Luz, tá? E assim, a maioria dos espíritos que contrataram estar na Era de Trevas, certo? Acabou o contrato deles, acabou a era que eles tinham contratado estar, eles caem fora do planeta e desencarnam. Nem todos os espíritos são assim, né? Até mesmo às vezes espíritos bons, chegou a hora deles desencarnar e não tem nada a ver com a época que eles contrataram vir aqui na Terra, às vezes tem dificuldade de desencarnar. E também tem toda uma movimentação no plano espiritual, do lado de lá, às vezes seres segurando a pessoa finalizar o seu processo experiencial na Terra, ou seja, desencarnar. E foi muito isso que aconteceu com o Philip, né, o príncipe Philip, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Já havia se tendo negociações já há alguns meses, tá, da hierarquia espiritual de luz com as egrégoras que trabalham com um certo grupo de almas, por exemplo, como o grupo de alma da qual o príncipe Philip faz parte. Ou seja, sim, gente, existem negociações no plano espiritual entre seres que não estão encarnados, independente do nível consciencial e se estão trabalhando na luz ou não. E realmente as negociações não estavam indo aonde deveriam ir, tá? Até para assim, se conjugarem ou se conjurarem com o momento atual que o planeta está atravessando. Então aí que entra agora as hierarquias do número 999, tá? Ou como a gente pode dizer, a Casa da Ascensão 999, não 979, 999. Porque são esses seres de altas patentes espirituais que eles são itinerantes, tá? Então eles não estão presos à declaração oficial, ou vamos dizer, ao ranking oficial, por assim dizer, de como está organizada a estrutura de luz num dado universo, ou, entendeu, numa dada densidade ou dimensão. Essa habilidade desses seres imperarem no sentido assim, de eles manifestarem a consciência daquele que tudo é, independente de qual universo, tá? E terem, tipo, carta branca daquele que tudo é para interferir até em hierarquias divinas super desenvolvidas, mostra o escalão do serviço que esses seres de luz do número 999, eles desempenham no processo dos universos de Deus retornarem à fonte primária. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Quando as negociações não saíram como deveria, tá? Então, o seres, tá, da casa 999, esse alto escalão itinerante de seres da luz, interviu e eles então determinaram quando seria o desencarne de figuras proeminentes no nosso planeta, e a primeira dessas figuras é o príncipe Philip. Então, assim, ele morreu no dia 9 com 99 anos, para significar para nós de que houve uma interferência de uma hierarquia divina de alto escalão. Tão alto esse escalão que ela nem está presa a algum universo, ou conglomerado de estrelas, ou constelação, ou galáxia, ou o que quer que seja. E por que eu tô querendo dizer isso? Tá? Eu estou dizendo isso num dia que eu sei que hoje é triste para milhares de pessoas, mas trazendo, assim, tanto adeptos da monarquia inglesa, da monarquia britânica, quanto pessoas que se afeiçoavam à personalidade do príncipe Philip, que, assim, trazendo para um nível expandido, a gente sabe que várias estruturas sociais, políticas e de tradição que tem no nosso planeta vão ser desconstruídas, tá? Durante esse período de 11, 12 anos que marca a primeira fase, tá, da entrada na Era de Luz, tá bom? E aí você tem que tirar peões que eram essenciais para manutenção, para continuidade dessas estruturas que eram vigentes até aqui. Tá? Então, apesar do Philip não ser um rei, ele não tinha o título real de rei, tá? Ele não tinha nenhuma voz ou poder dentro da estrutura hierárquica monárquica do Reino Unido,
tá? Ele tinha um poder, assim, a portas fechadas, né, dentro da família real. Tá? Ele desempenhava o papel dele de pai, de figura masculina ali dentro daquela constituição familiar super patriarcal e tradicional. Mas assim, às vezes as pessoas não se apercebem o quanto você tirar um peão interno, que fica a portas fechadas, tá? Pode desestruturar todo um movimento, toda uma estrutura que é que existe e que é estruturada para permanecer visível no mundo como um arauto de uma certa série de princípios e valores e posicionamentos que sempre foi a monarquia britânica, a monarquia inglesa. Então, assim, essa retirada de um peão interno, tá, da hierarquia britânica, sendo o príncipe Philip, através de uma intervenção da Casa 999, vai trazer desenvolvimentos surpreendentes e, obviamente, em favor da nova era que nós estamos adentrando. Então, assim, há 20 dias atrás, certo? Porque hoje é dia 9, então vai fazer, na verdade, 19 dias de quando eu comecei a receber essas informações. Arcanjo Caliel, tá? Ou também conhecido como Arcanjo Cadaliel, tá? Ele me disse de que o que marcaria o processo de reassubição, que é um dos muitos processos dentro de uma transição planetária, iniciaria com o desencarne de uma grande personalidade, tá? Uma grande figura no nosso mundo, tá? Importante e que era uma personalidade pivô, uma personalidade essencial para uma das grandes estruturas centenárias, até, né, voltando milhares de anos ou milenares do nosso planeta. E de que a partir daí a reassubição estaria oficialmente em andamento como mais um dos processos da transição planetária. E aí agora eu descobri que era o príncipe Philip, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Arcanjo Cadaliel, vocês vão pesquisar, ele nem faz parte dos arcanjos básicos que tem na nossa literatura ou na literatura cristã, quer seja apócrifa, deuterocanônica ou oficial, tá? Porque ele faz parte dessa hierarquia itinerante. Ele vem a mundos, tá? Arcanjo Cadaliel, Arcanjo Caliel, ele vem a mundos quando esses mundos estão passando por esse processo que chamamos de processo de reassubição dentro de uma transição planetária. Então ele é o responsável por remover figuras importantes na política de um mundo, ou no mainstream de um mundo, ou na área social de um mundo que estão travando o avanço da transição planetária. Então nós sabemos com isso que teve ali a influência do Arcanjo Cadaliel para a remoção do plano físico do fractal dessa alma, né, que se apresentava como a consciência humana, que nós conhecemos como Príncipe Philip, e nós devemos ver daqui mais alguns meses, tá bom? O desencarne de outras figuras políticas importantes do nosso planeta. Não duvidaria, até mesmo houve meio uma sinalização desse sentido, até mesmo dentro da própria família real britânica, tá? E por isso eu entendi, tá, que Cadaliel estava dizendo de que deve ser uma questão agora de meses, tá, até que a rainha Elizabeth possa desencarnar. Mas mesmo para a rainha Elizabeth desencarnar, tem toda uma negociação que tem que ser feita com as egrégoras, que dá o poder para essas famílias reais e egrégoras, essas que ainda operam e tentam resistir do lado de lá no plano espiritual. Tá? E quem vai fazer essa negociação são aquelas hostes que andam com o arcanjo Cadaliel, tá? Ou com o arcanjo Caliel. É interessante que o número 9, se você for ver na teologia bíblica, número 9 é o número de transição. Tá? É um número de transição e é um número que representa, tá, o quase perfeito, tá? É o gole final de imperfeição antes de atingirmos a perfeição plena num nível
terrestre. Então o número 9, ele sinaliza a remoção de tudo que ainda impede esta perfeição, tá? Nós sabemos, vamos falar aqui na história ali desse casamento duradouro entre o príncipe Philip e a rainha Elisabetana, a rainha Elizabeth II, de que ele funcionava como um esteio emocional, tá? Um bálsamo, uma estrutura bálsamica para que ela conseguisse desempenhar aquela figura que sempre exigiu tanto dela pela história oficial, ao se portar como a monarca de uma nação inteira, tá bom? Então, assim, ainda temos que ver os próximos capítulos de quanto vai desestruturá-la, não ter mais esse bálsamo ao seu lado nas semanas seguintes. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Tá? Quando eu falei que há o possível desencarne de Elizabeth meses mais tarde, programado provavelmente para esse ano, eu não quero dizer que eu estou, gente, torcendo por isso ou de que eu quero que isso aconteça. Eu estou falando aqui de um ponto muito expandido e são processos que acontecem uma transição planetária, tá? Eu vou fazendo um vídeo falando sobre a reassubção. O que é a reassubção num processo planetário de transição? A reassubção é quando hierarquias espirituais específicas são designadas pela cabeça do Criador ou pela consciência suprema para irem e removerem elementos-chave naquele planeta que impedem, num nível físico daquele planeta, que aquele planeta entre definitivamente na Era de Luz. E geralmente esses elementos-chave que têm que ser removidos diretamente por hierarquias divinas altíssimas são figuras políticas, são figuras do entretenimento, são figuras da sociedade, tá? São figuras que controlam esse mundo no nível físico, tá? Então dado essa luz verde pela consciência suprema para que seja ignorado as egrégoras com as quais esses seres trabalham, que seja ignorado o plano de alma até desse ser em específico. Nada vai parar uma transição planetária, tá? E a reassubção, então, basicamente esse processo de o desencarne selecionado, é um desencarne seletivo, tá? De elementos chaves na sociedade de um planeta que impedem a transição de prosseguir, tá? E não apenas um desencarne seletivo feito por hierarquias divinas altíssimas, mas é um desencarne seletivo, tá? E por que a gente fala que ele é seletivo? Porque ele é feito a dedo, tá? Considerado caso por caso. E além disso, a reassubção envolve apenas o desencarne, tá? Essa triagem, esse filtro, tá? Onde vai começar o desencarne coletivo de personalidades importantes de um planeta. Assim, nos níveis das mais altas cúpulas do planeta. Então, a reassubção na nossa transição planetária começou hoje com o desencarne de Philip, tá? Do príncipe Philip, e nós podemos esperar, então, que nos próximos 2 anos, outras grandes figuras políticas da marinha, do exército, vão desencarnar, vão ser retirados à revalia do planeta para que o planeta possa seguir o seu caminho. Isso, gente, não é para dizer, tá? Eu estou apenas, não atire no transmissor da mensagem, tá? Eu estou apenas transmitindo uma mensagem aqui. Eu não tenho nenhuma opinião pessoal a respeito da personalidade do príncipe Philip, nem a favor, nem contra. Em alguns sentidos, eu acho sim, eu sempre adorei história. Eu acho fascinante estudar as monarquias planetárias, as monarquias que existiram aqui no nosso planeta. Principalmente uma que tem tanta história como a monarquia britânica. Mas, apesar disso, eu estou apenas transmitindo a informação. Eu tenho certeza que há pessoas muito queridas ali próximo da família real e os próprios ingleses
que estão nesse momento vendo isso de uma maneira muito emocional e tal, isso apenas trazendo o que a morte dele significa para o plano espiritual e para a transição planetária, tá? Então isso daqui não é uma opinião pessoal minha, estou apenas sendo um retransmissor de mensagens do plano espiritual. Entendam isso, tá? Por favor. Então é isso, gente. Hoje, então, se abriu o portal, né, com o desencarne do Príncipe Philip 999, tá? Esse portal abre, então, agora a permissão para que comece as remoções, tá? Os desencarnes de figuras importantes no nosso planeta que ainda estão conectadas com a velha era ou a era anterior ao início do primeiro ano da transição planetária que começou em março de 2020. Tá? O Príncipe Philip ele vai passar por um tribunal mixto no plano espiritual. Isso deve acontecer em alguns dias, tá? Esse tribunal mixto, ele vai conter apenas 33 membros da nossa hierarquia espiritual de luz, tá? Não são todos os mestres, tá? Vai também conter com 144 juízes, e aí a gente fala que é mixtos, porque vai envolver... como que eu quero dizer, vai envolver seres de hierarquias diversas, não precisa ser só da nossa galáxia, e haverá ali, até onde sei até o momento, a presença do nosso próprio Cristo universal, Melquisedeque, neste tribunal. Entendam aqui, tá, gente, que quando eu falo de tribunal, ok, não estou me referindo à experiência do bardo, que já falei em alguns vídeos aqui no canal, tá bom? E não quando a gente fala de tribunal no nível espiritual da coisa, nos planos espirituais, um tribunal no plano espiritual desse nível, tá? Ele não funciona como tribunais humanos, que é para condenar alguém, tá? Que é para julgar os atos de alguém, tá certo? Mas como que eu posso... É difícil falar isso quando a gente está na dualidade, mas esses tribunais, eles funcionam mais como uma... Como que eu posso colocar isso de uma maneira que vai fazer sentido para eles? Quando há necessidade de um tribunal espiritual, tá? Isso diz mais respeito com um realinhamento, é uma compilação, tá? De tudo que aquele ser específico representou na história universal até então, tá? Então, assim, sabe aquele negócio de intervenção mesmo? Tem uma brincadeirinha, até no Como Eu Conheci a Sua Mãe, a série tinha. Às vezes os amigos se juntam e fazem uma intervenção, tá certo? Né? Olha, amigo, você não pode namorar com essa pessoa, nós vamos fazer uma intervenção, nós vamos te explicar o porquê você não pode namorar com essa pessoa. Quem assiste Como Eu Conheci a Sua Mãe, How I Met Your Mother, a série, quem assistia vai entender do que eu tô falando. Então esses tribunais divinos é mais nesse sentido, tá? Vai fazer uma compilação ali, tá? Junto com o Príncipe Philip, da trajetória dele universal até então. E já se sabe-se, tá, de que pelo menos esse fractal de consciência que nós viemos a conhecer como ser humano Príncipe Philip não vai ser desintegrado, tá, no Sol central da nossa galáxia Alcione e nem mesmo no Sol universal. Não é interessante para as hierarquias divinas por uma série de motivos. Ele deve prestar um tipo de serviço comunitário universal, isso ainda está a ser decidido, e ele vai, não ele, né, mas o espírito dele, que é muito maior do que o Príncipe Philip, deve prestar aí um tipo de pena, tá? Uma pena que deve ser comutada, visto que ele vai fazer também um serviço comunitário universal, tá? Então essa pena deve ser comutada, mas ainda assim ela vai existir. Ele deve cumprir uma pena numa das prisões, num dos planetas prisões principais aqui, satélites ao nosso sistema planetário, tá? Que é o planeta de Quadraharo. Ainda não sabemos qual é o tempo de pena, se essa pena vai envolver apenas
Essa extensão de consciência que pertence, que era o príncipe Philip e que tem a sua própria presença eu sou, tá? Ou se, né, todos os níveis dessa mônada, né, incluindo todos os seus eu superiores, devem cumprir parcelas diferentes dessa pena. Tudo isso vai ser definido por esse tribunal universal que está sendo montado, e eu só queria comunicar isso para vocês. Esse é um vídeo comunicativo de transferência de informação. Então é isso realmente que se deu. Tá? É por isso que ele está desencarnando hoje, dia 9, aos 99 anos, e está aberto então um outro processo dentro da nossa transição planetária, que é o processo de reabsorção. A retirada repentina, brusca, muitas vezes surpreendente de figuras-chave no nosso mundo atual, pela essa hierarquia itinerante 999, comandada aí pelo arcanjo Caliel ou Cadaliel. Eu agradeço por vocês terem recebido essa informação e deixo as minhas condolências para as pessoas que estejam acordadas, mas que em algum momento, às vezes nas baboseiras que o príncipe Philip falava, ou às vezes na sua própria postura, ou pelo menos por ter tido um casamento tão bonito com a Rainha Elizabeth, sentem por ele, a tristeza que sentem por ele, é um sentimento válido. Então, assim, veja, nenhum ser é de todo bom ou de todo ruim, né? Os seres conseguem provocar coisas boas na gente, mesmo quando eles vivem em estruturas tão fechadas, arcaicas e desatualizadas como a monarquia real britânica. Então, para esses eu deixo as minhas condolências, e também para aqueles que estão aqui só para consumir informação, eu trago para vocês então esse panorama mais amplo do que essa morte no dia de hoje significa para a transição planetária que o nosso planeta e a nossa espécie agora atravessa. Sou Charlie Austin e El Sotu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de vocês. Até os nossos próximos vídeos.